Meus irmãos, bom dia. Vamos dar início à nossa escola dominical de hoje. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 139. 139, nós leremos até o verso de número 6. 139, de 1 a 6. Salmo 139, de 1 a 6. Amém? Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Lemos até o verso 6. Irmãos, esse salmo todo, o salmista fala sobre os atributos incomunicáveis de Deus, que é a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência, coisas que Deus não compartilhou conosco totalmente. Nós temos conhecimento parcial, nós temos uma capacidade parcial e nós temos uma presença limitada, mas Deus não, Deus é todo poderoso, Deus é todo conhecimento e Deus está presente em tudo, em todo lugar, em toda parte do universo a presença do Senhor está. E aí, aqui nesse salmo tem duas coisas que me chamam a atenção, nesse texto início que nós lemos aqui do salmo. Falando do conhecimento do Senhor, então a primeira coisa que nos vem à mente é o seguinte: Deus sabe tudo a nosso respeito, então não há como nós escondermos nada de Deus, Então não tem como ninguém esconder alguma coisa de Deus, porque Deus sabe tudo a nosso respeito. E a segunda coisa, irmãos, importante aqui no salmo, é que também o Senhor sabe daquilo que vai acontecer na nossa vida, Então, Ele é soberano, Ele tem o governo de tudo e Ele tem o conhecimento de tudo. Então, isso nos dá o quê? Descanso, E o salmista mostra justamente isso quando ele diz assim: tudo me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Então, ele está falando assim que pelo fato de Deus saber tudo a nosso respeito e saber do que irá nos acontecer no futuro, Deus então tem também o cuidado com a nossa vida, Ele nos cerca por trás, por diante, põe as suas mãos sobre nós. Então Deus nos guarda, Deus nos assegura de que Ele está cuidando de nós. Isso é maravilhoso, Então, se Deus sabe tudo a nosso respeito, com respeito ao futuro, com relação ao futuro, nós podemos descansar nas mãos dele, porque sabemos que ele tem o melhor para a nossa vida, E isso é bom demais. Isso é um descanso para a nossa vida, para a nossa alma, Então, Deus nos abençoe nessa manhã, que a nossa escola dominical seja uma oportunidade também de crescermos mais no conhecimento do Senhor, e relacionamento com Ele. Amém? Nós vamos orar, mas antes da oração, gostaríamos de dar oportunidade para saber se há algum pedido de oração especial que alguém queria fazer. Lali? Pelo meu lar, pela minha irmã, saúde física e espiritual, pelo meu primo Samará, e também uma amiga minha também está muito bem, e de modo geral, pela nossa nação. Isso. Pela minha tia Vera. Vera? Isso. Saúde. Betinha? Sua vida? Saúde, Saúde. Ele é cuidador dos irmãos, me facilitado, e se ele me avisa das viagens, para a gente no final do acabamento da casa, Vamos estar orando. Dona Helena? Isso. Aqui? Seu irmão? Isso. Gabriel, Samuel e Renatinho. Vai. eu senti que o Gabriel, só que é o Gabriel. O Gabriel, sobrinho de Eliel, quero pedir por Mônica,
Regina? Saúde. Saúde, isso. Mais alguém? Pastor, a gente tem uma ramificada no branco e essas coisas têm acontecido lá no sul do país, lá no Marrocos. Imagina, nós aqui de boa aqui, desse jeito dá, né? Essas situações difíceis, né? Vamos estar orando, né? Também vamos continuar orando pela família do Ricardo, né? Ricardo e Mariana, né? Que está enlutada. Ontem eu falei com ele falou que Deus está abençoando, consolando, né? A vida deles. E hoje é aniversário de Laurinha, né? Justamente hoje, né? Ruim, né? Mas está na mão do Senhor. Vamos lembrar também da nossa irmã Dona Carmélia. Dona Carmélia não está andando mais, gente. Ela está com uma ferida muito grande no pé e não tem mais assim, respondido ao tratamento, né? Então a médica falou claramente para eles que se ela fosse mais nova iria amputar o pé, mas como, né, da idade dela, né, já nem compensa mais, né? Vamos continuar orando por ela, né? Dona Carmélia. Dona Gui, Dona Adelaide. Dona Adelaide, né? Dona Gui. Eu tive com a... Fugiu da memória. De Dona do Carmo. Deise. Estive com Deise falou que Dona do Carmo está lá, quietinha, não conhece ninguém mais, né? Então só na cama, também está, né? Muita idade, né? Já, e vamos estar orando também para Deus abençoar eles, né? Esses mais idosos, né? Colocar a mão sobre eles, né? Amém? Vamos orar então? Então vamos. Leda tem testemunho para dar, né, Leda? Vai dar conta, Leda? Vamos ver. Quero agradecer à igreja, aos irmãos, a Deus, que estou curada. Amém. Né? Nós oramos tanto pela vida de Leda, né? Fez uma semana agora que eu fui na médica e falei, doutora, eu não estou aguentando mais. Eu caí em casa, não tem quem me levante do chão, tem que estar chamando os vizinhos. Eu me dá um remédio mais forte, porque eu não aguento mais. Aí ela me deu até 5 caixas, sabe? Ela falou, vamos fazer um tratamento durante um mês com esses remédios. Comprimido. Passou. Fiquei boa. Glória a Deus. Amém. Deus usa os meios, né? Mas eu implorei a Deus. Amém. Tem que implorar a Ele. Ele pode ajudar. Aí, graças a Deus, eu estou ótima. Amém. Estou boa, não estou ótima. Glória a Deus, né? Vamos agradecer. Quero agradecer, sabe, os irmãos que têm me ajudado, subir na van, descer, sabe? Tem muitas pessoas que eu devo assim, muito. Então, eu quero agradecer. Então vamos agradecer, né? Vamos lá. Pai, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Ó Deus, essa que Leda acabou de compartilhar conosco. Queremos também, Senhor, te agradecer pelo amparo, pelo sustento, ó Deus, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E agora, Pai, queremos também interceder por esses pedidos de oração que foram feitos agora, Senhor. Ó Deus, o Senhor que sonda e conhece cada um, Senhor, o Senhor pode muito bem, ó Deus, tocar aonde é necessário e trazer, Senhor, cura, restauração, sustento, consolo, conforto, ó Deus, na vida, Senhor, dessas pessoas por quem nós estamos intercedendo. Pai querido, ó Deus, tua palavra diz que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pensamos e pedimos. Por isso, Senhor, nós colocamos, ó Pai, essa situação diante do Senhor. E agora, Pai, também pedimos que abençoe a nossa escola dominical, ó Deus, cada classe, Senhor, o assunto que será estudado em cada classe, que o Senhor estenda a tua mão, Senhor, tua graça possa alcançar cada vida, Senhor, e o poder do Senhor esteja sendo revelado, Deus, na vida dos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor, e por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
irmãos, nós vamos dar oportunidade para separação das classes, né? E nós vamos estudar Apocalipse capítulo 6. Então quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias aí no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6. Apocalipse capítulo de número 6. Nós vimos no último estudo que nós tivemos, nós vimos sobre o livro, né, selado, né, e agora os selos estão sendo abertos, né, no capítulo 6, tá? Capítulo 6, nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, como a voz, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, vi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Ele está aqui? Não? Estou precisando de óculos. Esqueci meu óculos hoje. O do Hélio dá certinho para mim. Então uma pessoa vai lendo aí para nós. Pode ler. Nós paramos no verso 4. Agora o verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Pode continuar. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das pedras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, irmãos, nós já falamos aqui para os irmãos que o livro do Apocalipse, o estudo que nós estamos fazendo, ele é dividido em 7 sessões paralelas, né? Então nós já vimos a primeira sessão, que foi até o final do capítulo 3, e entramos na segunda sessão. Lembra que nós ensinamos aqui para os irmãos que cada sessão inicia com a igreja, o nascimento da igreja, né, a vinda de Cristo, o nascimento da igreja, e encerra com o juízo final.
aqui também vai acontecer da mesma forma na segunda sessão. Porém, cada sessão que vai passando, ele vai aumentando os acontecimentos, né? Contando mais coisas, revelando mais coisas para que a gente pudesse entender. Nós aprendemos no domingo, último domingo que nós ministramos, que o capítulo 4, a cena que estava na terra passa a ser no céu. Então João é levado da terra, onde ele estava em espírito, e uma porta se abriu no céu e João entra para lá. E de lá Deus começa a revelar para João aquilo que iria acontecer. Aí os irmãos lembram que no capítulo 4, a visão que João teve no capítulo 4 foi de um trono posto no céu e o Senhor assentado no trono. E em volta do trono estavam os 4 seres viventes, os 24 anciãos e Cristo no meio de todos os outros tronos, né? Onde os anciãos estavam assentados, Cristo no meio, diante daquele que é o Todo-Poderoso. E aí a cena do capítulo 4 se encerra com um cântico de glorificação ao Cristo, né? O Cristo glorificado. No capítulo 5, então inicia o capítulo 5 com uma visão de que na mão daquele que estava sentado no trono tinha um livro, e esse livro estava selado com 7 selos. E João viu que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nenhum ser que pudesse abrir o livro, desatar os selos, né? Tirar os selos e abrir o livro. E o livro continha então a história toda do mundo, né? Da humanidade e do mundo. E aí, porque não havia ninguém digno para pegar o livro, nem mesmo de olhar para ele, nem abrir, desatar os selos, então João começou a chorar. Aí um anjo chegou para ele e disse: olha, não chore, porque foi achado que é vivo. Lembra? Que é Senhor Jesus. Diz o texto que ele veio e tomou o livro na mão daquele que se assenta no trono. E aí, quando pegou o livro, todo o céu entrou em um cântico, né, de louvor, de adoração a Deus. Não só anjos, mas também os salvos que já estavam no céu, que já haviam morrido, que estavam nos céus, louvaram e exaltaram o nome daquele que estava no trono. E aquele o cordeiro que era digno de abrir o livro e desatar os selos. O capítulo 6 agora, então, inicia com a abertura dos selos. E os irmãos vão ver que tinham 7, mas abriu só 6, tá? Capítulo 6 mostra que foi aberto 6 selos. Cada selo que se abre, então há um acontecimento. Aí é revelado um acontecimento. Então, se os irmãos acompanharem comigo aí, nós vamos parte a parte, né? Para que nós possamos entender aquilo que está sendo revelado aqui no capítulo 6. Aí diz que quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, o primeiro, aí ele diz que um dos 4 seres viventes disse em voz de trovão: vem. E então apareceu um cavalo, e esse cavalo era branco, né? Então nós vamos ter aqui 4 cavalos, mas esse primeiro cavalo é um cavalo branco. E nesse cavalo estava alguém sentado, né? E se os irmãos observarem, montado, digo, e se os irmãos observarem aí, né, o que está acontecendo desse cavalo, verso de 1 a 3, né, aí do cavalo branco, é uma figura de um ser que saiu vencendo para vencer. Nós tivemos na história algumas interpretações sobre que cavalo era esse e quem é que estava montado nesse cavalo. Adolf Poy, um dos teólogos do século XVIII, interpretou esse cavaleiro aí, do cavalo branco, como um anticristo, né? Mas nós sabemos que não é, porque ele tinha uma coroa e ele saiu vencendo para vencer, né? William Bracken,
interpretou como sendo as conquistas militares, onde os reinos, né, o Império Romano, né, e os outros impérios, né, vieram pensando. Também não é a interpretação correta. Jorge Ned disse que era a pregação do Evangelho, onde o Evangelho saía e anunciando, pregando o Evangelho. Mas a melhor interpretação do texto é de William Hendricks, que é o livro que nós estamos usando para interpretar o Apocalipse, onde ele fala que o cavalo branco é o cavalo que o Senhor Jesus, né, monta. Então o cavaleiro é o Senhor Jesus Cristo. E por que ele disse isso? Porque sempre que Cristo aparece, o mundo se agita, né? Na história sempre foi assim, né? Onde a presença de Cristo, onde Cristo chegava, o mundo, Satanás, tudo se agitava. E as palavras aqui do texto, do versículo 1 até o verso 3, mostrando esses cavalos, o cavalo branco é bem diferente dos outros, porque os outros, quando apareceram, aconteceu calamidades, e esse cavalo branco não. Notem, versículo 3 diz assim, versículo 2 diz: vi e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Todas essas palavras se aplicam a Cristo Jesus, né? Então, primeiro, quer ver? Pensa, lá no início, no capítulo 1, versículo 14, diz que ele tinha os cabelos brancos, né? Então, tinha os cabelos brancos. Ele tinha, no capítulo 2, uma pedrinha branca para dar para aqueles que venceram, lembra? Nós estudamos isso. As roupas brancas daqueles que foram lavados, né, pelo sangue do Cordeiro, tinham as roupas brancas. Ele vem numa nuvem branca, capítulo 14, verso 4, né? E cavalos brancos também, no capítulo 19, está ligado a Cristo. O trono onde Cristo se assenta é um trono branco. Então, branco só pode ser usado para Cristo, né, quando está falando sobre o branco. Por isso o cavalo é branco. E o cavaleiro que está sentado nele, ele tem, primeiro, uma coroa na cabeça. Quem tem a coroa na cabeça? O Cristo. E qual é a palavra que se diz das suas atitudes, o que ele veio fazer? Ele veio vencendo para vencer. Quem é o vencedor no livro de Apocalipse? Cristo. Então esse primeiro cavalo que nós vemos aqui se aplica a Cristo, né? E é Cristo montado nesse cavalo, né? Esses textos estão totalmente de acordo aí com o Cristo vencedor, né? Ele é o leão da tribo de Judá, ele que vence, né? Ele é que tem o poder. Então esse cavaleiro só pode representar Cristo, né? Então, primeira visão do primeiro selo que abriu. Então, Cristo, o vencedor. Esse é o sentido do primeiro cavalo. Aí então abre-se o segundo selo, e no segundo selo vem o segundo ser vivente dizendo: vem, né? E saiu outro cavalo, agora era um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro, ao seu cavaleiro foi lhe dado o poder de tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Essa espada aí, irmãos, era uma espada chamada macheria, que era a espada que o carrasco usava para degolar as vítimas. Então havia uma grande espada na mão, e na época, né, das guerras e perseguições, era a espada que era usada para tirar, né, a cabeça daqueles que tinham sido conquistados e morriam, né, condenados à morte por meio dessa espada. Esse cavaleiro então que sai, que é um cavalo agora, um cavalo vermelho, é a figura do sofrimento que o Evangelho, as pessoas que creram no Evangelho vão passar. Deixa eu explicar para os irmãos. Muitas vezes a gente acha que o Evangelho é só para trazer paz e alegria para nós, né? Mas não, Jesus falou: eu não vim trazer paz sobre a terra. Lembra? Jesus falou: eu vim trazer espada. E onde o Evangelho alcança a vida de uma pessoa, também vem a perseguição, o sofrimento e morte, né? Isso aconteceu durante toda a história do Evangelho. Em todo o tempo a igreja foi perseguida. Então, se aqui está falando dos acontecimentos do início da igreja até o dia da volta da igreja, então esse cavalo agora vermelho
representa a perseguição e o sofrimento que os crentes irão passar até a volta de Cristo. Então, Jesus falou que em todo tempo nós seríamos perseguidos, maltratados, né? Jesus diz assim: se perseguiram a mim, né, muito mais a vós outros. Ele diz assim que todo aquele que sofre pelo seu nome é bem-aventurado, né, porque perseguiram os profetas que houveram antes dele e vão continuar perseguindo os cristãos. Então os cristãos vão passar por sofrimento e morte até a volta de Cristo. E a razão de tantos mártires, né, e de tantos que morreram por causa do sangue de Cristo, nós vamos ver daqui a pouco, esses que morreram, né, por causa do nome de Cristo, clamando diante do trono. E aí, essa é a história do Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele não vem trazer uma vida de paz e de bonância para a vida das pessoas que creem em Cristo. O Evangelho vem trazer, irmãos, a segurança de que no sofrimento, na dor, na angústia, na morte, nós estamos nas mãos daquele que cuida de nós. E a perseguição e o sofrimento e a morte não é o fim para a vida do crente. Pelo contrário, é o motivo da partida para um gozo eterno que está preparado para nós. Então, quando a gente vê sofrimento, a Bíblia falando sobre sofrimento, ela está justamente falando daquilo que Deus preparou para nós. E quando o Evangelho está sendo pregado sobre uma vida muito fácil, irmãos, sobre um caminho muito largo, sobre uma vida de sucesso, de paz e de prosperidade, irmãos, esse não é o Evangelho da cruz, esse não é o Evangelho de Cristo. O contrário, porque o Evangelho de Cristo não é um Evangelho de aperto, de cruz, de sofrimento, né, de compromisso e de enfrentar o mundo. Então nós temos, irmãos, e os irmãos verão ali que nós temos inimigos, como Satanás, que é o nosso grande inimigo, nós temos os ímpios como inimigo, nós temos o mundo como inimigo, o pecado, né, como inimigo, e tudo isso, irmãos, vai trazer sofrimento na vida do crente. E a Bíblia fala que os crentes irão passar pela grande tribulação. A grande tribulação, irmãos, não é para os ímpios, a grande tribulação é para os crentes. Então é nós mesmos que vamos passar pela dor, pelo sofrimento e pela perseguição, pela angústia, pela morte, né? Então, porque esse faz parte do propósito de Deus. Mas, irmãos, cada sofrimento que o crente passa, tanto pelo diabo, como pelo mundo, como pelos homens ímpios, isso é creditado na conta desses para o dia do juízo final. Então, às vezes a gente está pensando assim: mas Deus devia livrar os crentes de passar pelo sofrimento. Não, irmãos, o sofrimento é uma forma de Deus punir no final aqueles que maltrataram os servos dele. Então, isso está sendo amontoado sobre os ímpios, amontoado sobre Satanás, para que no dia do juízo final essa conta seja cobrada, né? E aí eles vão, por isso que a Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, né? Porque eles descansam das suas fadigas, né? E as obras os acompanham. Então é interessante a gente pensar nisso, porque nós estamos vendo tanta gente anunciando o Evangelho como se o Evangelho viesse para trazer uma vida boa para o crente, né? Então a vida boa para o crente, irmãos, é o cuidado de Deus na vida dele, ou seja, é o consolo, é o amparo, é o sustento de Deus na vida. Isso o Evangelho traz. Mas o Evangelho também traz, onde ele chega, ele traz perseguição, sofrimento e morte, né? É o cavalo vermelho. Notem que a primeira expressão que diz aqui é que foi dado ao cavaleiro tirar a paz da terra, né? Então o objetivo é tirar a paz. E onde tira a paz, então a perseguição e o sofrimento e a morte chegam. Então os irmãos, se os irmãos observarem no texto aí, né, nós, durante toda a história da Bíblia, né, nós vimos o sofrimento e a perseguição acompanhando os cristãos. Os cristãos foram perseguidos pelos judeus na Idade Média, pela Inquisição. Na época da Reforma, irmãos, quanto sofrimento os pré-reformadores, os reformadores enfrentaram, né? Ou quantos, olha, só na França, irmãos, num dia
de São Bartolomeu, morreram os que eram chamados de huguenotes, porque estavam seguindo na frente do castelo do rei Hugo, né? Morreram milhares de cristãos por causa da reforma protestante, porque resolveram, né, seguir o Senhor, assumir um compromisso com Deus e andar com o Senhor, né? E quantas outras coisas que nós vamos vendo, irmãos, tanto na França como na Inglaterra na época da reforma, o nazismo, o fascismo, o comunismo, quantas pessoas morrem, né, por causa disso, dos países islâmicos, cristãos morrendo, na China, cristãos morrendo, né, na Coreia do Norte, todos aqueles que se dizem cristãos estão morrendo. Então, isso que o segundo selo foi aberto aqui, é justamente o que nós estamos vivendo, é a constatação desse fato que, ao abrir o segundo selo, foi revelado para João. Agora pensa, irmãos, João, quando recebeu essa visão, foi no primeiro século da igreja. Então, aquilo que João recebeu era a visão, a previsão do que ia acontecer para frente. Já estava acontecendo nos seus dias, mas iria acontecer até a volta de Cristo. E é o que está acontecendo e que nós temos visto, né, no mundo inteiro, as pessoas passando por isso. Quantos são os mártires, né? E o maior número de mártires da história aconteceram, meus irmãos, no século XX, do século passado, né? Quantos irmãos sofreram, né? E morreram por causa do Evangelho, né? Porque resolveram andar com Cristo e seguir a Cristo, né? E isso, irmãos, foi profetizado também pelo Senhor Jesus, né? Lá em Mateus 5, 10 e 11, em Lucas 21, em Atos 4, né? Os irmãos falaram sobre isso, Atos 5, versículo 17, pensa na morte de Estevão, de Paulo, de Pedro, né? Dos apóstolos, de Tiago, que morreu ao fio da espada, né? Quantos cristãos que morreram por causa do Evangelho. E aí um dos teólogos da Idade Média, Tertuliano, disse que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja, porque toda vez que um cristão morria como mártir, a igreja crescia. E por uma questão lógica, irmãos, porque se o Evangelho, seguir o Evangelho, leva as pessoas a morrerem, e as pessoas estão dispostas a morrerem por causa do Evangelho, é porque isso é precioso, irmãos. Se um cristão, por sua fé, resolve entregar a sua vida, é porque a sua fé é de grande valor para esse cristão. Se não, irmãos, eles abandonariam a fé. No momento da perseguição, eles deixariam a fé. Então, por isso que a igreja crescia. Porque se os cristãos estavam morrendo para não negar a Cristo, é porque isso era precioso para eles. E isso atraía mais pessoas ao Evangelho, para crer no Evangelho e seguir o Evangelho. Então a paz da terra foi tirada, para que os homens matassem, diz o texto, matassem uns aos outros. Então é a perseguição, né? É o sofrimento, é a guerra, né? Que está vindo para destruir, né? E isso é mesmo um espírito de guerra, né? E os homens, quando perdem, e olha que coisa interessante, que os homens acham que é pela guerra que eles vão trazer a paz, não é? Pensa, quanto mais pensa assim, que quanto mais o país estiver armado, então mais paz terá na terra, porque todo mundo vai ficar com medo e não vai atacar, né? É o contrário, né? Quanto mais se arma, mais guerra acontece, né? Beleza? Pastor, se uma pandemia já afastou multidões, imagina uma perseguição. Nesse sentido, né? Sim, Pois é, e aí, mas é uma forma de peneirar, né, Teresa? Peneirar quem realmente é, né, cristão. Porque nós temos muito cristão nominal, né? Só de nome, né? Mas aqui, né, está dizendo que a perseguição vem para justamente, né, revelar aqueles que são cristãos, aqueles que realmente têm fé e têm compromisso com o Evangelho, né? Mais pergunta aí, irmãos? Parece, pastor, que o Evangelho está sendo pregado nos dias de hoje, dentro dos templos. Dentro do templo. Parece que a igreja não está
É porque a ascensão de missionário, sim. Mas hoje, seu James, é porque a visão hoje do que atrai a pessoa para o Evangelho é o quê? Qual é a visão hoje que as pessoas, qual é a pregação hoje para atrair uma pessoa para Cristo? Se começa a falar muito de sofrimento, muito de dor, as pessoas não querem isso. E aliás, quando vem para o Evangelho, parece que a coisa aperta de mesmo, né? Não é verdade? Um dia, o Marcos Antunes, que era membro aqui da nossa igreja, no início que ele assumiu um compromisso com o Senhor, entregou a vida dele para Jesus, nos primeiros meses depois ele falou assim: pastor, mas tem uma coisa errada. Eu falei: o que foi? Não, depois que eu fui para a igreja, eu estou sofrendo tanto, a vida para mim complicou, a vida ficou muito pior. Eu falei: mas é isso mesmo, Marcos, é Deus agora te mostrando quanto vale a pena sofrer pelo nome de Cristo, e agora é sinal de que você pertence a Ele. Antes não, o diabo não estava nem preocupado com você, né? Agora não, agora a coisa está apertando porque você pertence a Cristo, né? Então você faz parte dele. Tudo bem aí? Pastor, sim? E outra coisa também, eu já ouvi pessoas pregando na guerra, não, você aceitar Jesus, sua vida vai mudar, você não vai ter luta, você não vai ter dificuldade, vai ser tudo maravilha. A pessoa vai para a igreja, escandaliza, depois sai. Aí fica pior, né? Aí aquela palavra de Jesus para os fariseus, que disse que eles rodeavam a terra para fazer um prosélyto, depois transformava ele em várias vezes pior, como membro do inferno do que eles. É porque esse evangelho traz a pessoa para a pessoa decepcionar com o evangelho. Ela vem na esperança de que a vida dela vai ser mil maravilhas, e aí ele chega para o evangelho e começa a passar por sofrimento, aí abandona, e aí pronto, aí que não vem. Eu conheço uma família que, graças a Deus, que agora voltou todo mundo para a igreja, mas quando tinha aquele negócio, não sei se ainda tem da fogueira santa, a pessoa deu tudo que tinha, não recebeu as bênçãos que foram prometidas, e deu foi muito dinheiro. Muito, e aí, piorou, né? Sem a ação do Espírito Santo, nada acontece, né? É o Espírito que toca, que traz e que mantém, que mantém a pessoa, Vamos lá? Seguindo então, aí tudo bem, o cavalo branco é o Senhor Jesus, o cavaleiro do cavalo branco. No segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, nós vimos que é a perseguição, Então a perseguição vem quando o evangelho chega, a perseguição acompanha, certo? O terceiro selo, diz aí que quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então agora o terceiro cavalo, o cavalo negro, é a fome. Então, primeiro nós vimos que era a guerra, a perseguição, a guerra do cavalo vermelho. Agora vem a fome. Depois da guerra, sempre vem a fome. É sempre assim. Então, basta, irmãos, nós olharmos a situação que está vivendo a Ucrânia. A guerra chegou na Ucrânia, as pessoas começaram a morrer, outros tiveram que abandonar o país, refugiados em outros países, fome, destruiu tudo, está destruindo tudo. Então, onde a guerra vem, a perseguição e a guerra vem, então vem juntamente com ela a fome. E aí, esse cavalo preto, então, representa a fome, a pobreza, a opressão e a exploração. A fome anda junto, com a guerra, as duas andam juntos. E se a paz é tirada, então, não há também liberdade para comércio, porque tirou tudo, não tinha comércio. Então, por isso, as coisas ficaram tão caras. Se os irmãos observarem no texto aqui, fala assim que uma medida de trigo é 1 litro, 1 litro de trigo por 1 denário. Os irmãos lembram que 1 denário era o preço do trabalho de um operário por 1 dia de serviço.
Então, veja, a pessoa trabalharia o dia inteiro para comprar 1 litro de trigo, né? Pensa um pai de família, né? Então era escassez. Mas o que estava à venda, o que tinha mais à venda era cevada. E cevada era 3 medidas, né, por 1 denário. Porque a cevada era o alimento que era usado para tratar dos animais. Então a figura aqui é o seguinte: não tem condição de comer comida normal, então tinha que comer agora a ração de animais, né? Porque o trabalhador tinha que trabalhar um dia inteiro para comer comida dos animais. Olha a situação, né? E pensa numa família, irmãos, que onde só um estivesse trabalhando. Então veja, lembra que também os cristãos, eles foram marcados, lembra? Né? Aqueles que não tinham o número da besta não podiam comprar e nem vender, lembra? Lá na frente vai falar sobre isso. Então, os cristãos, além da perseguição e morte, então estavam também impedidos de comprar, impedidos de trabalhar e impedidos de comprar. Então a fome começou a atingir. E a fome começou a atingir justamente aqueles que eram cristãos, que estavam passando pela perseguição e pelo sofrimento. Então haverá uma grande escassez, né? E aí o preço subiu demais, né? E aí, olha, na verdade, a comparação que nós fizemos lá de 1 denário comprar 1 medida de trigo, né? Numa situação normal, 1 denário comprava 12 medidas. Então veja, 1/12 por 1 dia de trabalho. Então, como que a situação ficou, né? E para a população, então, que não tinha condição de trabalhar por causa da perseguição, aí a situação ficava pior ainda, né? E essa pobreza era justamente proveniente da situação anterior, do cavalo amarelo, que trouxe a perseguição e a guerra, né? O senhor estava falando da Ucrânia, né? Tem países mais perto, por exemplo, a Venezuela, que eles estão numa situação decadente, Sim, né? e Argentina. Argentina e outros lugares, né? Onde? Nordeste do Brasil, né? E está tão complicado que o venezuelano, eles estão imigrando para o Brasil, outros países, principalmente o Brasil. E eu passei por isso. O pai de família lá, atravessando a fronteira, que eu estava lá, vim buscar cesta básica para alimentar a família. E ainda bem que tem pessoas generosas para suprir. Mas só que o presidente não estava deixando. Pois é, mas agora a situação aqui, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala de fome aqui no Brasil, né? Que tem muita fome, né? Tem muita pobreza, tem muito sofrimento, tem gente que às vezes tem pouca coisa para comer, né? Mas o brasileiro ainda é generoso. Hoje, por exemplo, se uma pessoa, um mendigo hoje na rua aqui, ele não fica sem comer, né? Se ele chegar num restaurante aqui e pedir um prato de comida, eles dão. Mas a situação aqui é diferente. A fome aqui não é proveniente de pobreza. A fome aqui é proveniente da perseguição e da guerra. Então não é porque não tivesse o alimento para comer, mas é porque na perseguição não se permitia adquirir o alimento. Tanto que, se você... Está acontecendo na Venezuela, ele quer o controle do pessoal. Sim. Eles têm medo. Então, por exemplo, eu conversei com um soldado lá na Venezuela, bate-papo e tal. Falei, mas peraí, ele ganha R$50, que é o valor do salário dele que vale R$50. E o ditador, ele provê a família dele. Ele tem direito de R$50, que é o salário dele, mas aí o ditador dá comida para ele, uma forma de controlar ele. Ele dita como que é. Agora, olha que coisa interessante. Como que é pela perseguição mesmo, né? Porque diz aqui, não danifiques o quê? Quem é que tem acesso a azeite e vinho? A classe rica. Né? Os poderosos. Então, ele está dizendo assim, está vendo como que a fome,
a escassez estava ligada à perseguição? Por quê? Porque os que eram ricos, os poderosos, eles estavam tendo acesso. Eu lembro, irmãos, assistindo o Êxodo, né, a saída lá do povo do Egito, um filme, em que quando as águas do Nilo se transformaram em sangue, né, Faraó virou e falou: não tem problema não, eu tomo vinho. Né? Eu preciso de água, eu tomo vinho. Quer dizer que os poderosos, eles estão supridos, mas aqueles que estavam debaixo da perseguição não tinham alimento e não tinha como comprar o alimento. É isso. Então, o que o texto está nos ensinando é que vai chegar um momento na história da igreja em que a igreja vai passar por escassez e por fome por causa da perseguição. Agora, nós estamos vendo isso acontecendo, irmãos, em lugares isolados, mas aqui o texto está falando de uma forma geral. Vai chegar um tempo em que a grande tribulação ela vai atingir o mundo em geral. Todos irão experimentar isso, todos os cristãos em toda parte do mundo irão ser perseguidos e passar por essa situação, porque isso faz parte do momento que antecede a volta do Senhor Jesus. Então isso vai acontecer, e aí que ele está dizendo, e esse cavalo significa isso. Então a pobreza atinge não a todos, atinge aqueles que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho, né? Então os ricos continuam a garantir o seu luxo, enquanto a população, né, passa fome e sofre a fome. Então vamos seguindo, irmãos. Então nós vimos primeiro o cavalo. O primeiro cavalo saiu branco. Quem era o cavaleiro? Cristo. Depois nós vimos o cavalo vermelho. O que o cavalo vermelho representava? A guerra, a perseguição. E aí nós vimos depois o cavalo preto. O que ele representa? A fome, né? A miséria que está chegando. E agora então abre-se o quarto selo. E nós vamos ficar até no quarto, tá? Hoje. Aí quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, 4 tipos de morte, né? A morte pela fome, pela mortandade ou pela peste, né? É a peste, por meio das feras, né? E pela espada. Primeiro pela espada, né? Então, espada, fome, doenças e feras. Então vamos parar um pouquinho e pensar. O que esse cavalo aqui está representando, irmãos? A figura do cavalo amarelo. Então ele está representando a morte, né, que vai acontecer. Então veja, primeiro veio a perseguição, aí veio a fome e agora vem a morte. Está vendo o que está seguindo? Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu ia te perguntar desde o início, mas não sei se faz sentido eu falar, se os cavaleiros todos que vieram antes, eles também não atingiram só os cristãos, mas com o restante do mundo. Mas eu acho que o restante do mundo entra aí no quarto selo. Pois é, depois do quarto selo. Porque notou aí que no texto diz que foi dada autoridade para matar até onde? Uma quarta parte da terra. Uma quarta parte da terra não quer dizer uma questão geográfica, mas quer dizer um número de pessoas, né? Então é limitado o número de morte. E aí nós entendemos que como a perseguição, a fome e a morte virá sobre os cristãos, então nós estamos entendendo que está limitado àqueles que são crentes, né? Então os outros, essa parte que ficou com azeite, com vinho, os poderosos, né? E a outra parte que não morreu que foi as 3 outras partes da terra, não morreu, é porque não eram cristãos, porque até agora, quem estava sofrendo a perseguição eram os cristãos,
E os ímpios, irmãos, eles não vão sofrer perseguição, eles vão sofrer o quê? Juízo, é que virá daqui a pouco, né? Por enquanto, quem está passando por isso? Os crentes. E depois, irmãos, aí vem o juízo. Olha a situação. Os cristãos enfrentam a perseguição, a fome e a morte, mas estão livres do juízo. Os ímpios não enfrentam a perseguição, a fome e a morte, mas enfrentarão o juízo. Entenderam? Então a coisa está ligada, né? Agora olha que interessante, quer ver? Pensa aqui comigo. Onde o inferno aqui, a palavra traduzida por inferno é Hades. É a mesma palavra que é traduzida por sepultura. Então há a morte e junto com a morte o lugar onde vai ser sepultado o corpo. Por isso que a morte e o inferno estavam juntos. Então é a morte e o lugar aonde são depositados. Então por isso que a palavra aqui foi traduzida por inferno, mas na verdade o sentido da palavra é sepultura, onde o corpo é depositado. Porque a alma do crente, irmãos, quando morre, a alma não vai para a sepultura, a alma vai para o Senhor, não é? Então aqui é o sentido assim, a morte e depois o lugar onde o corpo está sendo colocado. Então é a morte e o Hades, né? Ou seja, a morte e a sepultura, onde o corpo do crente está sendo recolhido, né? Então a morte derruba e a sepultura, o Hades recolhe, né? Então onde está os dois juntos, né? Por isso estão os dois juntos aí. E aí, irmãos, a ação é limitada, o território é bem definido, diz assim, 1/4 parte da terra, não mais do que isso, né? E para a morte, então ele usou os 4 instrumentos que nós falamos aqui para tirar a vida. Primeiro foi a espada, né? Então é a espada da perseguição, a morte pela guerra e pela perseguição. E aí 1/4 parte aqui vai morrer, né? Dentro dessa 1/4 parte da terra, vai morrer dessa forma. Segunda morte é pela fome. Então alguns vão morrer sacrificados, outros vão morrer pela fome, outros vão morrer pelas doenças. Então vem a guerra, vem a perseguição à guerra, aí vem a fome, aí vem as pestilências, né, que atingem, né, e as pessoas morrem por causa das enfermidades, sejam elas provocadas pela perseguição, sejam elas provocadas pela fome, mas vem. E também, irmãos, está dizendo aqui que eles vão morrer pelas bestas feras da terra. Aí a gente fica pensando assim, mas por que isso, né? Irmãos, nós estamos vivendo um período em que os animais eles estão alcançando um nível de preferência muito grande no mundo que nós estamos vivendo. As leis ambientais, elas estão protegendo tanto os animais que vai chegar um ponto, irmãos, em que haverá uma competição da vida na terra de homens e animais. Se os irmãos notarem, hoje por exemplo, né? Hoje, se uma pessoa matar um animal ou judiar de um animal, é um crime inafiançável. Por isso nós não concordamos que as pessoas devem abusar e matar os animais. Mas nós estamos só dizendo para os irmãos que haverá um aumento substancial, né, de animais na face da terra, onde a competição não só pelo alimento, né, como também pela própria o espaço na terra, né? Então, se nós formos para país onde há uma fauna e flora muito assim, avantajada, né? Os irmãos vão ver isso. Hoje, por exemplo, na África, né? Plantações inteiras estão sendo destruídas, que podiam alimentar as pessoas, estão sendo destruídas pelos animais. Às vezes entra um rebanho de animais selvagens, né? Búfalos, elefantes, e destrói as plantações inteiras. Javalis, né? Javalis chega numa roça, né? Aqui no Brasil, irmão, nós já estamos vivendo isso. Pessoas que moram nas margens, né? Próximas das margens dos rios, que onde usavam para plantar, hoje
as capivaras estão destruindo tudo, acabando com tudo. Por quê? Porque a preservação está dando a oportunidade do aumento substancial de animais. E aqui está dizendo o seguinte, que o texto está mostrando que com um aumento tão grande de animais, então os animais estarão disputando com os homens a sobrevivência no planeta. Né? Na reunião do G20, a Índia, né, que está acontecendo na Índia, o governo contratou pessoas para evitar que os macacos atrapalhem a reunião, porque lá é descontrolado, eles invadem casas e por aí vai. E vai ficando descontrolado mesmo, porque o alimento, com um número tão grande de gente no mundo, o alimento vai ficando escasso, né? Lá em casa é uma coisa muito interessante, a gente vê lá em casa assim, a competição, porque coloca comida para os bichos, lá em casa é galinha e tal, e aí o tanto de pássaro que vem para competir, para comer também, né, junto, né? A gente vê até hora que vira uma briga danada lá no terreiro, porque tem pombo, tem saracura, tem rolinha, tem canarinho, tudo disputando para comer a comida em que as galinhas estão comendo. Irmãos, isso é um retrato de que vai viver a humanidade no final. Então, não é de assustar que o texto fala aqui que homens serão mortos pelas feras, né? E vai acontecer mesmo. Tem estado de sucuri, está andando no quintal, ele mata embora a gente. No Pará, né? No Pará tem muito caso de animais selvagens como onça, né? Vir para a cidade. Por quê? Porque lá fora não está tendo mais alimento, então eles vão estar querendo comer, né? E outros países como a Austrália, né? A Austrália é jacaré no quintal da casa e assim vai, né? Então é o que está dizendo o texto aqui. Pergunta aí, irmãos. Notaram então? Nós somos até o quarto selo, né? Então vamos só recordar. Então abriu o primeiro selo, apareceu um cavalo branco com um cavaleiro, é Cristo. Abriu o segundo selo, veio o vermelho. O vermelho é a perseguição e a morte, né? Terceiro, o cavalo preto, que aí é a fome, né? A escassez, não é? E depois veio o cavalo amarelo. E o cavalo amarelo é justamente a morte que veio, né? Até agora, irmãos, nós estamos entendendo que tudo isso aqui se aplica à igreja, né? Por enquanto é a igreja, né? Depois é que vem as taças. Veja, os selos, irmãos, é a história da igreja. As taças é a história do juízo. Cada taça que é derramada, nós vamos ver depois para frente, cada taça derramada, um juízo de Deus sobre a terra, sobre os homens. Aí futuro. Aí os crentes são livrados e aí agora os ímpios começam a sofrer. Tá? Mais pergunta aí? Não? Vamos terminar então? Então, coisa boa, nós estamos crescendo no nosso estudo, né? Tá? Próximo domingo, então, nós vamos continuar aí no capítulo 6, tá? Vamos ficar em pé, então, vamos orar e vamos encerrar o nosso estudo. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela revelação da Tua Palavra, pelo que nós pudemos aprender nessa manhã, Senhor, e aprendemos, ó Deus, que mesmo no sofrimento, na perseguição, na dor, ó Deus, o Senhor está conosco. Isso é a diferença, Pai, que Tua Palavra nos ensina, Senhor. Nós estamos, ó Deus, debaixo das Tuas mãos poderosas e sabemos, ó Deus, que qualquer situação, qualquer circunstância que enfrentarmos na vida, o Senhor estará conosco, Pai, porque o Senhor prometeu isso na Tua Palavra. E nós temos visto, ó Deus, o cuidado do Senhor, ó Deus, em todos esses momentos que nós enfrentamos na vida. Te agradecemos, ó Pai, te louvamos. Pedimos a Tua bênção no restante desse dia, logo mais à noite, Senhor, no culto, que a Tua mão, Senhor, esteja sobre nós. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos, Senhor, Tua graça. Nós pedimos isso, Senhor, e oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação, o consolo, o amparo, Senhor, do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.